Amigas e amigos, a resistência democrática deu uma bela demonstração de força política e de organização nas manifestações pelo país afora aí neste domingo. Isso, sem dúvida alguma, é um componente importante desse cenário pós-golpe, né, da correlação de forças que vai se formando aí nesse cenário. E a direita, os golpistas, só têm como resposta os seus tradicionais métodos, né, que é essa combinação de mentiras com violência. A gente viu as repressões, as atitudes violentas da polícia militar em diferentes locais do país. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi uma coisa escandalosa, uma manifestação, um comportamento fascista, como muito bem definiu o ex-ministro Roberto Amaral, dos governos Lula e Dilma, atingido ele e outros parlamentares, alguns parlamentares, manifestantes, atingidos aí pela violência da polícia, de maneira absolutamente gratuita, provocativa, fascista mesmo. Teve também aquele caso lá do advogado de Caxias do Sul, que teve alguma repercussão, o Mauro Rogério Silva, que foi agredido de maneira gratuita, né, de maneira absurda, violenta pela polícia, e outros casos mais, né, numa demonstração aí dessa combinação. Basta ver como a polícia militar agia nas manifestações da direita, né, dos golpistas, organizadas aí por esses grupelhos fascistas, com fotos e comportamentos de verdadeira promiscuidade entre os manifestantes e a polícia militar. E a forma como eles atuam agora. O objetivo é claro de criar uma imagem de que a esquerda só tem baderneiros violentos, os métodos violentos da esquerda que não aceitam o resultado aí de um processo que eles alegam, que querem dar legitimidade ao processo do golpe. Enfim, são os métodos, a combinação mentira-violência. Num processo, a gente tem visto isso aí pela história, na época da ditadura militar foi assim, né? E mesmo na época do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que ele era mais dissimulado, o programa de governo dele, né, não tinha essa característica bem marcada como tem agora, no caso dos golpistas, que o programa de governo deles é claro, os objetivos são claros, eles dizem abertamente o que vão fazer, reformas aí para tirar direitos dos trabalhadores, dos aposentados, para atacar os fundamentos da nação, o nosso pré-sal, as riquezas nacionais, o patrimônio público, o orçamento público e etc. Naquela época era mais dissimulado, nem por isso o Fernando Henrique deixou de usar os mesmos métodos de truculência, de violência. Ele chegou a mandar os tanques invadir as refinarias na greve dos petroleiros já no começo do governo, como que se estivesse dando um recado para a resistência democrática, né, quem lutava contra aquele programa de privatizações, a privataria, o programa neoliberal, enfim, de retirada de direitos dos trabalhadores e do povo. E também, no caso dos leilões das privatizações, as cenas de violências aí pelas ruas, né, isso era muito comum. E outro componente, o componente da mentira, eram as campanhas, né, midiáticas, coisa que a gente vê agora, sendo que agora é muito mais ofensiva. Agora é muito parecida, as campanhas são muito parecidas com aquelas da ditadura militar, né? Eu já falei aqui, se a gente comparar as manchetes, os editoriais, a gente vai ver semelhança muito grande. Enfim, é uma tentativa aí clara de criar essa ideia da esquerda como baderneira, né? Isso é tradicional, não é de hoje, né? Esse recurso muito comum aí da direita, né? De criminalização dos movimentos sociais. Chegaram a fazer essa comparação, né, dos movimentos que eles chamam de movimentos sociais, que são aqueles movimentos, esses fascistas aí, esses golpistas, né, essa turma aí da boca suja, como eu sempre falo aqui, né, quando na verdade movimentos sociais, o próprio nome já diz do que se trata, né, os movimentos sociais tratam de demandas do povo, por moradia, por direitos, né, pela reforma agrária, né, pelos direitos dos trabalhadores, o movimento sindical em particular, né, pelos direitos dos trabalhadores. Isso sim são movimentos sociais, né, que demandam as reivindicações da sociedade, de setores da sociedade, né, não esses grupelhos fascistas financiados sabe sei lá por quem, treinados sabe sei lá por quem, né, a gente até sabe, mas enfim,
Aí fazendo um paralelo com o editorial recente da Folha, que também eu comentei aqui no vídeo passado, incitando a violência contra as manifestações da esquerda da resistência democrática. E vai por aí afora, quer dizer, a politicagem, né, comum, muito comum, aí da direita, né, quer dizer, substitui a política pela politicagem. A gente está vendo isso aí na EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, né, que eles simplesmente estão fazendo uma intervenção política com medidas provisórias, uma medida provisória e um decreto, tentando tirar o presidente que tem mandato lá, o Ricardo Mello, uma manobra politiqueira, né, uma intervenção política para atender os seus objetivos. E faz também aí a campanha do mito de que o golpe não é golpe, continua muito intensa, porque eles têm necessidade disso, né, de desmentir constantemente essa grande mentira de que o golpe não é golpe. Já deixaram inclusive as tais pedaladas fiscais de lado, os tais decretos de lado. Agora é o conjunto da obra, né? Quer dizer, a mensagem que eles passam é o conjunto da obra, justamente para fazer aí essa campanha, né, de desconstrução da imagem do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, né? Por isso que eles falam do conjunto da obra e vão buscar essas coisas, essa mentiraiada de Lava Jato, de corrupção e etc, etc. Eles estão insistindo muito nisso, que é exatamente o que eu falei aqui da combinação da mentira com a violência. E a gente vê isso também hoje, por exemplo, deflagraram aí essa operação que eles estão chamando de Greenfield, que a mídia não explica direito o que é, do que se trata, né? Mas o fato que chama a atenção é que o Léo Pinheiro, esse empreiteiro da OAS, foi preso, segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Quer dizer, a ligação dele com a operação não se sabe, porque a operação diz que está investigando o desvio dos fundos de pensão, né? O que o Léo Pinheiro tem a ver com isso ainda não está claro. O que se sabe é que o Léo Pinheiro está sendo torturado psicologicamente, porque ele é peça-chave nessa linha de investigação aí da Lava Jato, tentando incriminar o ex-presidente Lula. E eles insistem nisso, né? Quer dizer, aí no final de semana a gente teve vários casos nesse sentido. Agora, mais recentemente, eles tiveram aí essa ação, né, de um desembargador chamado Nuevo Campos, né, que considerou robusta a conexão probatória com os fatos apurados na Lava Jato. Quer dizer, esse desembargador é aqui de São Paulo, aquela história dos 3 patetas que pediram a prisão preventiva do Lula lá atrás. Isso, né? Eles têm uma linha de conflito com a Lava Jato, né? Porque eles dizem que estão apurando, diziam, né? Ficaram quietos. Diziam que estavam apurando a entrega do imóvel triplex lá do Guarujá, famoso triplex do Guarujá, enquanto a Lava Jato estava apurando o que tem dentro do imóvel, ou seja, a mobília, as reformas, etc. e tal. O desembargador agora diz que tem, ele despachou no sentido de dizendo, né, que considerou robusta a conexão probatória com os fatos, quer dizer, ligando uma coisa com a outra. A entrega do imóvel e o que tem dentro do imóvel, as reformas e a mobília. É uma patetada, né, uma coisa realmente repugnante, né? Porque nem a Lava Jato, nem os 3 patetas aqui de São Paulo apuraram absolutamente nada, não tem nenhuma prova. Pelo contrário, né, o que se tem de prova é exatamente o que desmente o que eles tentam acusar, né? Mas enfim, essa prisão do Léo Pinheiro aí deixa a gente um pouco de orelha em pé, né? Que patetada que eles estão querendo montar desta vez. E tem um caso também do juiz da 4ª Vara Civil, o Rodrigo Ramos, aqui de São Paulo também. Essa gente suspeitíssima, né? Que negou o direito de resposta ao filho do Lula, Luiz Cláudio, sobre uma matéria publicada pela revista Isto É, um monte de amontoado, né, de mentiras, de invencionices, né? O juiz chega a dizer que os investigadores passaram informações de propina no esquema de venda de decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o famoso CARF,
né, e medidas provisórias que beneficiam montadoras apuradas pela Operação Zelotes. Quer dizer, os investigadores passaram para a revista publicou um amontoado, né, de invectivas e o juiz simplesmente negou o direito de resposta. Essa mesma Operação Zelotes que apurou aí casos muito semelhantes, não totalmente semelhantes, chegaram às mesmas conclusões em relação aos comportamentos da RBS, a retransmissora da Globo lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, e o triplex famoso da família Marinho lá em Paraty. Quer dizer, claramente aqui 2 pesos e 2 medidas, né? A mídia simplesmente esconde um e revela o outro, e o juiz faz esse papelão negando o direito de resposta com essa alegação de que foram os investigadores que passaram as informações, que é de interesse público. Quer dizer, por que é de interesse público de um e não é de outro? Enfim, são as patetadas, conforme eu já disse aqui. Tem também aí o caso, né, pelo outro lado, né, que a gente também sempre tem o outro lado, né, sempre tem alguém com lucidez, né, nessa prática disseminada de sordidez, né, que é o juiz Carlos Alberto Simões de Tomás, né, que isentou 3 pessoas acusadas de contrabando e descaminho, camelôs. E na sentença ele escreve que bandidos que deveriam estar presos estão soltos dando golpe na democracia. Quer dizer, é a mais pura verdade. Quer dizer, a gente vê aí claramente quem é um juiz, quem é outro. Tem outro caso muito interessante aqui também, né, que é do desembargador Orlando de Almeida Perry, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né, que ele votou pela suspeição, né, da juíza da 7ª Vara Criminal, né, Selma Rosane dos Santos, né, que ela foi questionada pela esposa do ex-governador Simval Barbosa, do PMDB, lá do Mato Grosso. É um caso de delação premiada. Quer dizer, o que o desembargador disse é que essa juíza estava induzindo uma testemunha na sua delação premiada. Aí ele diz aqui o seguinte: agiu como São Tomé, isso o desembargador, agiu como São Tomé, falando da juíza, procurando certificar a veracidade dos fatos criminosos delatados, né, desbordando da simplificada tarefa de verificação da regularidade formal do acordo de delação. Quer dizer, o que ele está falando aqui foi exatamente o que o Sérgio Moro fez com o João Santana. Está aqui, inclusive, né, pois aqui exatamente para comprovar, né, aqui o que o juiz está dizendo. O que a juíza, né, fez foi simplesmente tentar induzir o delator a fazer a delação, aqui no caso da esposa do Simval Barbosa. É o que o Sérgio Moro fez, né? Sendo que, no caso do Sérgio Moro, né, esse aqui é só o que a gente viu, né? O que a gente sabe é muito mais do que isso. Mas é só olhar aqui para ver exatamente o que o juiz está dizendo. Quer dizer, a veracidade dos fatos criminosos delatados, que ele teria que verificar, não ficar fazendo a indução do delator, que deve ser o delator. A delação tem que ser espontânea, não da forma como ele fez. Enfim, aí tem vários casos aí que a gente poderia citar, mas esses casos já dão bem um exemplo, né, de como as coisas têm agido, né? Tem aí o caso também que é importante a gente citar, né, que é esse problema desse desembargador, como é que é o nome dele aqui? Deixa eu ver. Desembargador da Lava Jato, né, que é o Pedro Gebran Neto, que seria padrinho de um filho do Sérgio Moro, que é o desembargador que está julgando as decisões do Sérgio Moro lá em Curitiba. Quer dizer, uma relação de promiscuidade, de proximidade promíscua em se tratando da justiça. Os advogados do Lula pediram esclarecimento e simplesmente eles negaram esclarecimentos, que não tem nada a declarar. Né? Seria o Armando Falcão da justiça, né? Nada a declarar num caso tão grave como esse. Quer dizer, tudo em família, né? Tudo família. Enfim, são vários os casos aqui, não dá para citar todos, né? Mas as provas aí da mentiraiada, né, do golpe, e são abundantes. E a Lava Jato vai completando 2 anos, até agora não investigou nada, não apresentou nada de concreto, né, só politicagem. Né, e com isso eles vão tentando levar o golpe adiante, inclusive exportando o golpe para a nossa vizinhança, né, e tentando demonstrar,
né, um fato absolutamente irrespondível de que esse golpe é um golpe. É o que o governo golpista tenta fazer aí fora, pelo mundo afora, tentando vender o golpe, e ao mesmo tempo exportando o golpe, atacando a Bolívia, a Venezuela, que enfrentam o mesmo processo golpista muito semelhante com o do Brasil, né, o Equador, e, enfim, todos os métodos da direita que a gente conhece muito bem. Aí é o cenário que se forma, a correlação de forças que se forma, de um lado a verdade, do outro lado a mentira, de um lado a manifestação democrática e do outro lado a violência. Esse é o cenário, essa é a correlação de força. Vamos em frente. Um abraço e até a próxima.